Oi, gente, tudo bem? Hoje, dando sequência ao nosso assunto de bandagem, nós vamos falar sobre uma questão que é muito discutida e muitas vezes a gente acaba perdendo tempo, perdendo eficiência dentro de uma sessão de terapia por conta desse questionamento que eu vou colocar aqui para vocês. Existe uma hora certa para usar a bandagem? Considerando uma sessão, por exemplo, qual é o planejamento que você faz para decidir esse momento? Poxa, muitas vezes, Alisson, a gente segue isso de uma maneira muito assim, rápida de pensamento. Já tenho a terapia na minha cabeça, já sei o que eu vou fazer, não me preocupo muito com isso. Mas, muitas vezes, isso pode nos pregar uma peça. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos importantes para otimizar ainda mais a nossa terapia, o nosso tempo, as nossas aplicações. Olha só, quando você deseja trabalhar desde o início da sessão com as bandagens? Eu preciso pensar de uma forma objetiva e prática para não ter perdas durante esse processo. Que tipo de perdas? Por exemplo, eu desejo trabalhar com auxílio integral da bandagem, então eu quero obter esse favorecimento da bandagem durante o tempo todo. Então eu evito perder de não estar usando essa bandagem. Quando eu decido utilizar ela o tempo todo da sessão, eu preciso ter em mente a seguinte questão: será que em algum momento da sessão a bandagem não será algo que vai me impedir de aplicar um outro recurso? Pensa, por exemplo, num recurso tecnológico como um laser, a própria aplicação de um ultrassom, um agulhamento, um manuseio, uma manipulação, onde você vai utilizar algum cosmético, alguma pomada, algum fármaco. Então a bandagem não pode estar presente ali em cima nesse momento. Por isso que é importante decidir isso no começo. Você corre um risco de, querendo os benefícios, os efeitos sensoriais, desejando os efeitos circulatórios, ou até mesmo um incremento de suporte de carga com a bandagem durante a sessão, se você não planeja esse momento, ou você deixa de utilizar ele desde o começo e perde os benefícios que você pode ter, ou você aplicou a bandagem e vai chegar num determinado momento da sessão que será necessário retirar a mesma. E talvez, se você deseja que ela vá para casa com o paciente, você tem que aplicar ela novamente. Então é importantíssimo você fazer esse planejamento pensando dessa forma. Eu quero os benefícios durante o tempo todo, mas hoje, na minha sessão, eu preciso ou eu vou realizar algum procedimento em que a bandagem não pode estar em cima da pele, naquele local, impedindo que eu realize a aplicação desse outro recurso, desse equipamento, desse manuseio? Então esse é o questionamento que você precisa fazer. Num segundo momento, vamos pegar um cenário B agora, uma situação onde você quer trabalhar com a bandagem, mas não é possível, você já decidiu que por tempo integral não é possível. Por quê? Porque você planejou. Então você sabe que vai aplicar algo antes, precisa da pele limpa, ou seja, precisa da pele sem a bandagem por cima dela, de maneira que favoreça a aplicação desse determinado recurso. Então, fazendo a decisão para utilizar durante a sessão, a sua terapia, eu faço então a opção pelo auxílio parcial da bandagem. E esse auxílio parcial, eu vou mirar, por exemplo, uma seguinte situação. Eu desejo realizar a bandagem após uma manipulação. Eu tenho um manuseio, eu tenho a utilização de uma técnica manual, eu vou utilizar uma pomada, um creme, algum produto para fazer um deslizamento, uma manipulação, enfim. E aí eu só posso realizar a aplicação da bandagem após esse momento. Ou você trabalhou desde o início da sessão e nesse momento que você quer terminar sua sessão com uma manipulação, é o momento de retirar a bandagem. Então você fez uma opção de auxílio parcial. Ou você pode pensar ainda em um treino específico. Por exemplo, você deseja utilizar a bandagem com a sua força elástica em contra-resistência ao teu exercício. Eu quero utilizar a bandagem como se fosse um TheraBand, a força elástica sendo a resistência, e ter as duas mãos livres. A bandagem faz esse papel de resistência e você ainda tem as duas mãos para trabalhar, para auxiliar, para posicionar o paciente. Então olha só que interessante que fica isso. Pensando nesse cenário de treino específico, você também precisa decidir se a bandagem que você tem em mão, que você usa,
ela oferece uma resistência realmente eficaz para esse tipo de treino. E aí você pode pensar em regiões de músculos menores, por exemplo, os músculos da face, da parede anterior cervical, que são regiões com músculos menores, onde você tem funções bem específicas, funções delicadas, funções muitas vezes ágeis, mas que não demandam muita carga. E a bandagem pode sim ser uma resistência interessante para você trabalhar nesses momentos. E também você pode pensar num terceiro cenário, que é a utilização da bandagem após a sua sessão, onde você deseja mandar o paciente para casa com uma espécie de manutenção daquilo que você já fez dentro do seu trabalho. Aqui você pode pensar em suporte após a terapia. Vamos imaginar aqui um novo cenário agora, de uma paralisia facial, por exemplo, onde você quer minimizar os efeitos de uma assimetria. Você utiliza a bandagem para a sustentação desses tecidos da hemiface desejada, de maneira que esse paciente permanece por bons períodos, longos períodos, com a simetria um pouco mais organizada. Isso favorece a terapia para que esse paciente tenha o desenvolvimento de um novo engrama com aquela posição de estrutura facial, de tecidos moles mais organizados, onde a simetria diminuiu e ele passou horas, quem sabe até dias, com aquele posicionamento mais organizado. E numa próxima sessão, isso é favorável para você. Então você pode lançar mão desse raciocínio. Eu quero utilizar a minha bandagem para manutenção, com o objetivo de suporte de carga pós-terapia, para manutenção daquilo que eu já promovi dentro da terapia. Orienta bem esse paciente e você tem aqui a manutenção dos efeitos que você promoveu dentro da sessão. Você também pode simplesmente desejar efeitos proprioceptivos. Os próprios efeitos que nós conversamos aqui no início da sessão, efeitos sensoriais, efeitos circulatórios. Você pode pensar aqui numa fase em que deseja a drenagem, tem um edema presente, um hematoma, e você decidiu mandar o paciente com a bandagem para que esses efeitos possam ser ampliados, possam seguir como doses homeopáticas que essa bandagem vai promovendo durante várias horas e vários dias. Dessa forma, pensando em 3 momentos distintos, é uma maneira muito eficiente de você planejar a sua sessão, de você minimizar os riscos de perder material aplicando em momento errado, por não planejar a sessão e num determinado momento da sessão percebe que, poxa vida, eu poderia ter feito a bandagem após esse procedimento. Ou eu poderia ter aproveitado o efeito dessa bandagem durante toda a terapia. Afinal de contas, hoje não houve nenhum recurso que eu utilizei que fosse impedir a utilização dela no início da sessão. Fazendo então esse planejamento, essa organização ela vai se tornando automática no dia a dia e em pouco tempo você já incorpora todas essas informações, fazendo o planejamento, a organização de uma sessão de maneira mais eficiente, evitando perdas de materiais e aproveitando muito mais os benefícios que o recurso pode trazer para você. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você aproveite esse conteúdo e realmente ele possa te favorecer em algum momento da sua terapia. Aproveita, navega aqui em algum lugar desse ambiente que você se encontra, que nós temos aqui mais conteúdos, você pode aproveitar esses conteúdos no seu dia a dia e o principal, colocando aqui os seus comentários, as suas sugestões, para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo, favorecendo você, favorecendo a nossa terapia e principalmente os nossos pacientes. Tá joia? Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima.